Este é o programa Saber Direito da TV Justiça e o nosso curso é sobre a parte geral do Código Civil de 2002. Esta é a aula número 3 e vamos abordar o tema dos bens, objeto do direito. Meu nome é Flávio Tartucci, sou professor do curso FMB, advogado em São Paulo, doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil Comparado pela PUC São Paulo. Na última aula, nós abordamos o tema da pessoa jurídica. Encerramos o tratamento das pessoas no Código Civil de 2002. Vimos na primeira aula a pessoa natural e depois a pessoa jurídica. E hoje vamos analisar o conteúdo da relação jurídica, que é justamente o seu objeto, o estudo dos bens. O que é importante que os senhores percebam de imediato é que os conceitos de bens e de coisas sempre geraram na doutrina uma certa divergência. E por que era assim? Era assim porque o Código de 16 utilizava tanto a expressão coisas quanto a expressão bens. Já o Código de 2002, em um sentido de simplicidade, de facilitação, utiliza tão somente a expressão bens. E na doutrina clássica, os senhores vão encontrar algumas divergências, como, por exemplo, a conceituação de Caio Mário. Caio Mário da Silva Pereira diz que bem é tudo aquilo que nos agrada, enquanto que coisa é um bem corpóreo, tangível. Então, bem seria gênero, tudo o que nos agrada. Coisa seria um bem corpóreo, espécie. Não é essa a opinião do professor Silvio Rodrigues. O professor Silvio Rodrigues, em sua obra, diz o oposto, que coisa é tudo aquilo que não é humano, como, por exemplo, um automóvel, um imóvel. Já o bem seria uma coisa com interesse econômico e ou jurídico. Ou, em poucas palavras, o bem seria uma coisa com interesse jurídico. Em suma, coisa é gênero, é o conceito maior, bem é espécie, é o conceito menor. Na nossa leitura, o Código Civil de 2002 utilizou essa diferenciação de Silvio Rodrigues, no sentido de que coisa é gênero, tudo que não é humano, e bem seria uma coisa com interesse jurídico. Afinal de contas, como eu já disse aos senhores, o Código de 2002 utiliza tão somente a expressão dos bens. Há uma crítica e uma polêmica quando você faz a leitura da parte especial do Código. Porque a parte especial do Código trata tão somente do direito das coisas. E no sentido que foi adotado, no sentido de Silvio Rodrigues, coisa é tudo aquilo que não é humano. Então seria até melhor que a parte especial do Código utilizasse a expressão direito dos bens e não direito das coisas. Haveria um melhor critério técnico, uma melhor adequação se o legislador na parte especial tratasse do direito dos bens. Muito bem, então vamos delimitar assim o conceito. Os bens são coisas com interesse jurídico. E uma primeira diferenciação fundamental para compreender a matéria, uma classificação que não consta do Código de 2002, é aquela classificação dos bens em bens corpóreos e bens incorpóreos. Os bens corpóreos são aqueles bens tangíveis, que podem ser tocados. Então, por exemplo, um automóvel, um animal, uma casa. Já os bens incorpóreos são os bens intangíveis. São aqueles bens que não podem ser tocados. Então, os direitos em geral. Uma hipoteca, ninguém nunca tocou uma hipoteca, o penhor, o direito autoral. Os direitos em geral são bens incorpóreos. Os senhores até podem utilizar uma expressão bens materiais para os bens corpóreos e bens imateriais para os bens incorpóreos. Mas a doutrina muito atenta diz o seguinte, que quando eu tenho contrato de alienação onerosa, ou seja, de transmissão mediante uma contraprestação, quando se trata de bens corpóreos, o contrato de alienação onerosa é o contrato de compra e venda, como é o caso da compra e venda de um imóvel. Agora, quando eu tenho bens incorpóreos, a alienação onerosa não se dá por compra e venda. Os senhores não falam contrato de compra e venda de direitos autorais. Os senhores falam contrato de cessão de direitos autorais. Então, nesse caso, nós temos cessão de direitos. Então, do ponto de vista contratual, essa diferenciação de bens corpóreos e incorpóreos, ela repercute nessa diferenciação de contratos. E também um ponto importante, que tem que ficar bem enfatizado, é que os direitos são bens. Quando eu falo, por exemplo, da ideia de patrimônio, o patrimônio, soma de bens corpóreos e incorpóreos de uma pessoa. Então, essa é a ideia mais avançada de patrimônio. E eu gostaria até de chamar a atenção de vocês
para um conceito genial na nossa leitura, que é o conceito de patrimônio mínimo. O professor Luiz Edson Fachin, da Universidade Federal do Paraná, escreveu uma obra genial que discorre sobre a teoria jurídica do Estatuto do Patrimônio Mínimo. Nessa obra, o professor Fachin diz o seguinte, que há uma fusão de direitos patrimoniais e direitos existenciais, quando se fala em proteção da pessoa. Quer dizer, a pessoa tem direito ao mínimo de direitos patrimoniais para que viva com dignidade. E nós temos várias aplicações dessa ideia de patrimônio mínimo na lei e na jurisprudência. As interpretações que temos hoje, por exemplo, a respeito do bem de família, tema sobre o qual eu ainda vou falar com os senhores, e no próprio Código Civil há um dispositivo que merece destaque, que é o artigo 928, parágrafo único do Código. O 928 do Código traz como novidade a responsabilidade civil do incapaz. Uma novidade do Código 2002. Dispositivo inspirado no Código italiano, no Código português, responsabilidade civil do incapaz. O incapaz tem uma responsabilidade, é subsidiária, é excepcional, mas tem responsabilidade. E o parágrafo único do artigo traz a ideia de patrimônio mínimo, que o dispositivo prevê o seguinte, que a indenização contra o incapaz deve ser equitativa, para não privar o incapaz e os seus dependentes do mínimo para que vivam com dignidade. Até se discute muito doutrinariamente o sentido prático disso, mas há ali uma ideia de patrimônio mínimo. Eu até gosto de algumas outras denominações, os constitucionalistas falam em mínimo vital. E há um livro clássico de um professor de Viena, O Direito Civil e os Pobres, de Antônio Menger, uma obra pouco difundida, uma obra rara, que trata justamente dessa ideia de patrimônio mínimo, que a pessoa tem um direito ao mínimo patrimonial. Essa obra do Antônio Menger, uma obra escrita em 1890, espetacular a respeito da ideia de patrimônio mínimo. Bom, partindo para o Código Civil, a primeira classificação que nós temos no Código Civil, entre os artigos 79 a 84, é a classificação quanto à mobilidade. E aí nós temos os bens imóveis e os bens móveis. Como os senhores bem sabem, uma categoria até fácil, os bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados ou removidos. Por quê? Porque o seu transporte ou remoção vai gerar destruição ou desvalorização. Essa é uma denominação que se utiliza. Ou, se os senhores quiserem, os bens imóveis são aqueles que estão incorporados ao solo, por uma questão natural ou artificial. Também uma conceituação que cabe. E quando se fala de bens imóveis, nós temos a tripla e, para alguns, quádrupla classificação dos bens imóveis. Então vamos a essa classificação importantíssima. No primeiro momento nós temos os bens imóveis por natureza. Os bens imóveis por natureza são aqueles que são incorporados por uma força natural. Então uma árvore que nasceu por força natural é, nesse caso, um bem imóvel por essência ou por natureza, categoria que não oferece maiores dificuldades. Mas além dos bens imóveis por natureza, nós temos os bens imóveis por acessão industrial ou artificial. Eu até gosto de falar bens imóveis por acessão física, industrial ou artificial. Os bens imóveis por acessão física, industrial ou artificial são aqueles bens que foram incorporados não por uma força natural, mas por uma força humana concreta e efetiva. Força humana concreta e efetiva. É o que nós temos nas construções e nas plantações em sentido genérico. Né? Na construção e na plantação nós temos uma incorporação feita pelo dono por atuação corpórea efetiva. Muito bem. Então, recapitulando, temos os bens imóveis por natureza e temos os bens imóveis por acessão física industrial. E aí surge uma polêmica, que é a polêmica a respeito dos bens imóveis por acessão física intelectual. Ou tão somente bens imóveis por acessão intelectual, que seria a terceira categoria. Esses bens imóveis por acessão